Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live, vamos falar de basquete, tá pessoal? Já já a gente vai conversar já com o Guilherme Buzo, para bater um papinho aí hoje na nossa live sobre basquete. Já começa aí. Guilherme entrar pra gente começar a nossa live. Fala Guilherme, tudo bem Guilherme? E aí, Christian, tudo bem, cara? Tudo, né, cara? Como é que tá aí essa quarentena aí, meu amigo? Pô, a quarentena se resume a isso aqui, ó. Eu estou no quarto da minha filha fazendo uma live com você, porque descobri que na minha casa fazer lives do meu quarto é impossível, a internet não funciona bem, então você vai descobrir as coisas na sua casa. Mas tá tudo ótimo, assim, na medida do possível, né? E com você, tudo bem? Tudo tranquilo. Guilherme, primeiramente é um prazer aí estar conversando com você abrir, tendo essa disponibilidade aí para conversar com a gente. Pessoal, hoje a gente tá recebendo aí o Guilherme Buzo, diretor de comunicação da Liga Nacional de Basquete, o NBB, né? E eu queria abrir com você, Guilherme, uma recente pesquisa da Esporte Velho, né? Lá com a Missa Mogi, ele é especialista em marketing esportivo, né? Projeta que o cenário mundial perca mais de 500 bilhões, né? Uma quantia muito grande por causa dessa pandemia, né? E a pesquisa indica ainda que o fundamental são as entidades, né? Criarem estratégias, apostarem no engajamento nas redes sociais, ou seja, ter bastante criatividade nesse momento de pandemia. A gente tem visto aí a NBA tendo bastante criatividade, fazendo postagens com os atletas, game com os atletas também, mostrando jogos históricos. E o NBB também tem seguido o mesmo caminho, né? Eu tenho visto aí live com atletas de vocês, bate-papo, e a ação basquete em casa, que é bastante bacana aí. Eu queria que você até comentasse um pouquinho mais sobre isso. É um desafio, eu acho que essa pesquisa, é lógico que ela traz números, previsões, né? É difícil até para a gente que está no dia a dia imaginar o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, mesmo porque quando a gente fala de esporte, a gente de fato fala de performance, a gente fala do quente, né? Do conteúdo quente. E hoje não existe conteúdo quente. Talvez na Bielorrússia, nesses lugares que ainda Água. Nicarágua, que ainda estão fazendo Taiwan, que ainda estão fazendo algum tipo de esporte. Mas fora isso, a gente está tendo que se virar realmente. Eu falo para você que a nossa quarentena começou no dia 10 ou 11 de março, quando a gente precisou tomar a primeira medida, que foi o cancelamento do Jogo das Estrelas, que é o nosso maior evento, é um evento que realmente a gente se ocupa muito lá dentro da Liga Nacional de Basquete para organizar. E aí, na sequência, a gente fez os primeiros jogos com portões fechados e 4 dias depois a gente suspendeu o campeonato. E eu me lembro bem que nesse dia a gente, ali na expectativa se ia cancelar ou não, eu cheguei para trabalhar, cheguei no escritório, olhei para minha equipe e falei, galera, vamos tomar um café, cara. Vamos tomar um café, porque não tem o que fazer. Se a gente começar a trabalhar, vai ser em vão, porque a gente já meio que sabia que ia cancelar. E vamos dar uma refrescada na cabeça aí. A gente tem lá perto da liga do escritório tinha um café novo que abriu. A gente falou, vamos tomar um café de manhã e vamos não pensar nisso, porque não vai acontecer. A gente vai cancelar e é muito louco você não saber o que fazer. E de fato foi isso que aconteceu. A partir daí, na semana seguinte, a gente começou a pensar em conteúdos frios e como que a gente vai ativar a nossa base de fãs, como que a gente vai continuar falando do campeonato, como que a gente vai continuar falando de basquete, sabendo que o conteúdo quente não existe mais. Então é um desafio tremendo. Eu acho que cada semana a gente vai acostumando com essa ideia, porque é bem por aí, você vai se acostumando com a ideia de que não vai voltar e não vai voltar tão cedo.
Verdade. Né? E aí, Christian, a gente vai desenvolvendo semana a semana, a gente vai tendo novas ideias, baseado em alguns aspectos que você tem que levar em consideração, que é a sua realidade, né? Alguma estrutura física que você estava habituado a ter, você talvez não tenha mais, vai desenvolvendo tecnologia, usando a tecnologia a seu favor. Então, hoje a gente tem o Zoom como uma ferramenta de calls mais rápidas. A gente agora fechou também uma nova ferramenta para fazer transmissões ao vivo com mais facilidade, ela chama StreamYard. E aí você vai aprendendo, você vai tentando sair dessa zona de conforto, que, entre aspas, é de conforto. Acho que a Liga nunca se sentiu confortável ali no que ela faz, a gente sempre tenta trazer algo novo, mas ao mesmo tempo é uma nova realidade, que é a realidade do falar de esporte sem ver esporte ao vivo, sem falar de performance. Vocês têm feito essa aproximação bacana, né, entre o fã principalmente a entidade e os atletas, né? Você acha que essa aproximação assim ajuda a melhorar a imagem da entidade junto aos fãs? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é um momento delicado, Christian, porque o fato do fã não saber o que vai acontecer é muito Mas confuso. é tudo achismo, né, o Sim, Guilherme? Assim, a gente não tem sim. certeza de nada, né? É isso. E o fã fica angustiado, né? Acho que todos nós estamos meio angustiados de não ter certeza do que vai acontecer, né? Ah, beleza, vai voltar aos poucos, mas o que é aos poucos? A gente não sabe, a gente não sabe. Eu vou dar exemplo de vida. Eu estou super angustiado em saber se eu vou conseguir fazer uma festa de aniversário para o meu filho, por exemplo, que é daqui 2 meses. Estou super angustiado em saber se a gente vai poder voltar a ter uma competição organizada e com público, sem público, com contato de atletas, se dá para treinar, se os atletas podem se reunir, fazer treinamentos. Então, tudo é muito complexo, isso nunca ocorreu, e isso, o que me deixa um pouco calmo é saber que isso está acontecendo com todo mundo, né? Não é uma realidade do Então, esporte, né? Não é uma realidade apenas de um segmento, é a realidade de todos os setores. Então, isso conforta um pouco, mas é angustiante. Então, assim, quando você fala da imagem da liga, é muito tênue essa linha, porque ao mesmo tempo que você está ali tentando gerar conteúdo, engajar, trazer um pouco de entretenimento para o seu fã, ao mesmo tempo esse fã tá maluco, porque ele quer ver, ele quer saber se o campeonato volta. Eu acho que a cada 5 perguntas que a gente recebe nas redes sociais, 4 são quando que vai voltar o campeonato. E é duro você não ter essa resposta, às vezes, para dar para os seus fãs que te acompanham ali o tempo inteiro. que a gente depende muito ainda dos órgãos de saúde, né? Voltando aqui, o pessoal que entrou aqui agora, hoje eu estou recebendo o pessoal aqui no nosso bate-papo. Hoje o bate-papo é sobre basquete. A gente está com o Guilherme Buzo, diretor de comunicação da Liga Nacional de Basquete, o nosso NBB. Né? Guilherme, voltando aqui um pouquinho, vocês, né, no NBB, acho que, na verdade, é a única plataforma que transmite jogos na TV a cabo, canal aberto, streaming, Twitter, É, Facebook. Eu acho que nenhuma outra liga no Brasil ainda tem, pioneira, né, na transmissão em tantas plataformas, né? eu, eu não acho que a gente é a única. Eu acho que se você pensar, o voleibol também tem, né? O voleibol tá na web, o voleibol tá na TV fechada, tá na TV aberta. Eu acho que o modelo, talvez, que a gente adotou, ele é mais inovador no sentido da gente ter, de fato, aberto o leque com diversas plataformas. Então, a gente tem uma TV aberta, que é a TV Bandeirantes, a gente tem 2 canais na TV fechada, que é o Fox Sports e a ESPN, e aí no streaming, que de fato a gente abre bem esse leque, a gente tem uma disseminação grande do NBB no streaming, né? Que é o DAZN, que é essa ferramenta, essa plataforma nova que chega no país no meio do ano passado, uma plataforma de streaming paga, né? Como Netflix, por exemplo. E a gente tem o Facebook e o Twitter, que são parceiros já de algumas temporadas do NBB.
e também uma experiência nova que a gente realizou na Twitch esse ano. A Twitch é uma ferramenta, Né? uma plataforma, né, muito focada em games, né, em jogos de videogame. E a gente teve a oportunidade de ser realmente a primeira entidade esportiva do Brasil a transmitir um jogo de basquete na Twitch. Foi uma experiência extremamente rica, muito diferente, né? O cara que está acostumado com o jogo de basquete tradicional, aquela narração tradicional, ele estranha a princípio como é a velocidade da narração e o jeito de se narrar dentro da Twitch, mas foi uma experiência incrível que a gente conseguiu realizar nessa temporada. Então, eu acho que a gente não pode dizer, Christian, que é a única entidade que faz isso. Eu acho que é um pouco demais falar isso, mas de fato é a entidade que tem mais plataformas transmitindo os jogos da temporada, com certeza. Na verdade, é a entidade que tem buscado abrir mais as portas para todas as plataformas, né? Acho que assim fica Sim. melhor. Eu tenho uma pergunta aqui, o Guilherme, do Saulo, tá? Saulo Carlos. Se vocês têm projetos, assim como a NBA, de transmitir os jogos históricos do NBB. Porque a NBA parece estar transmitindo os jogos, né? Assim, a gente pensa muito nisso. Já fez parte das nossas pautas constantemente desde do dia 16. Eu estou em casa desde o dia 18 de março. Eu acho que as nossas reuniões de brainstorm ali, do que nós vamos gerar de conteúdo, as transmissões ao vivo fazem sentido, fazem parte dessas discussões. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração, né? Os jogos históricos, eles a maioria dos grandes jogos históricos. Então, eu acho que o que está sendo bacana da NBA, algumas entidades que trazem jogos históricos, são aqueles jogos bem históricos, né? Aqueles de 10, 20 anos. A Champions League faz isso bem com o esporte interativo há um tempo. E é legal você, o jovem que chega agora para acompanhar o NBB, poder ver o Marcelinho Machado, Vinho, sendo campeão com o Flamengo, ou o Alex jogando por Brasília. E esses jogos, especificamente, eles foram transmitidos pela Globo, né? Pelo Sport TV lá atrás. Então, a gente, infelizmente, não tem um arquivo de tudo isso e a gente ainda não tem negociado se a gente pode transmitir ou não. Então, é uma discussão que a gente ainda está tentando entender e ver como é que a gente consegue pôr no ar. Os jogos mais recentes, é possível de resgatar isso no Facebook do NBB, é possível de resgatar no próprio DAZN, né? O DAZN tem todo o nosso arquivo aí dessa temporada. Então, a gente ainda não chegou num modelo atrativo que a gente fala assim, pô, vale a pena pôr um jogo antigo e nós vamos realmente trazer algo bacana para o nosso público. A gente está buscando outras soluções, que são essas lives com os atletas. A gente vai trazer agora uma novidade para essa semana, que é uma espécie de programa com tipo um quiz, que o público vai poder participar e ganhar prêmios. A gente deve anunciar agora essa semana. Então, a gente está tentando trazer soluções que sejam mais interessantes do que simplesmente jogar um jogo dessa temporada ao vivo, com a narração que já foi feita. A gente ainda está tentando buscar novas soluções que nesse momento fazem mais sentido. Tá, voltando um pouquinho na parte de engajamento, Guilherme, é uma dúvida minha, tá? Assim, por ter passado por esportes olímpicos, futebol, enfim, a gente sabe na área de comunicação como é que é complexo a gente, às vezes, fazer uma ação, principalmente com atleta de futebol, né? A gente até tem um pezinho, às vezes, um pouco atrás para fazer alguma ação, eles não entendem o trabalho da comunicação. E nos esportes olímpicos, principalmente no basquete, você tem essa restrição? É mais fácil de lidar? Como é que é isso? Não, é mais fácil. Comparado com o futebol, que você conhece bem, é mais tranquilo. É um ambiente ainda muito receptivo, né, para a imprensa. Lógico, eu acho que tem a ver também com o nível de acesso, né? O futebol ele tem uma procura muito grande, então não dá para todo atleta
atender a imprensa várias vezes e ter que responder a mesma pergunta toda hora, eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, olho para o futebol e vejo que eles, por essa razão, se fecharam demais. Eu acho que perdeu um pouco a parte bacana de que é realmente mostrar o outro lado, mostrar os bastidores. Hoje ele se fechou demais. No basquete, não. No basquete, a gente tem uma liberdade muito boa com os atletas, o acesso é bem legal, a gente consegue trazer ideias novas, eles respeitam muito a visão da liga, né, de promover bastante o campeonato, de promover bastante as equipes, os atletas. Então, não só nós como executivos da Liga Nacional, mas também a participação deles em relação aos pedidos da imprensa, as ideias de mostrar o lado não só do atleta na quadra, mas o lado dos bastidores. E eu tenho falado muito que eu acho que esse momento de quarentena vai ser bem legal para o esporte em geral aqui no Brasil, Christian, porque quando você vê o atleta americano, o próprio europeu, eles estão bem evoluídos nesse sentido, eu acho. Eu acho que aqui no Brasil ainda há muitas restrições do acesso ao atleta e como ele se posiciona em mídias sociais. Eu acho que a quarentena deu uma escancarada nesse sentido. Então, o cara que precisa, que vê a necessidade de continuar na mídia e mostrando o que ele está fazendo, que é o que as mídias sociais exigem, eu acho que vai ser bacana para o esporte brasileiro nesse sentido. Vão quebrar alguns paradigmas, sabe? De que, eu não mostro certas coisas, a quarentena não tem jeito. Ou ele mostra o que está acontecendo na casa dele, ou ele não aparece, porque ele não está indo para o CT, ele não está indo para o jogo, não está indo para eventos. Então, eu acho que vai quebrar alguns paradigmas no esporte brasileiro e que lá fora você vê que os atletas já perderam um pouco essa timidez ou essa forma de não mostrar muito a vida social deles. Até um adendo aí no que você está falando, eu estive conversando recentemente com o Léo Figueiró, técnico do Sim. Botafogo e assistente técnico da seleção, né? O Léo teve uma ideia fantástica, né? Que vocês até compartilharam lá, já vi nas mídias sociais de vocês. Ele está fazendo bate-papos, né? Com pessoas ligadas ao basquete. Acho que é Corujão na Madruga, Corujão do Corujão do basquete, né? Corujão do basquete. Enfim, já assisti algumas vezes, falei com ele, cara, a ideia é fantástica. Você tem levado cada pessoa sensacional. E eu não vejo algo assim, né, em relação a futebol. Não sei, eu vejo assim algumas ações esporádicas, que se eu não me engano foi a do Dunga, que fez algumas doações, o Neymar, depois de tanta palhaçada também, depois que fez doação. Mas assim, eu vejo campanhas, assim, atletas da NBA falando de prevenção, agindo de forma completamente assim, diferente dos atletas de futebol que você bota na mídia social de qualquer atleta aí fazendo palhaçada com a esposa em casa. Assim, eles não têm, né, às vezes, o discernimento de saber que eles estão falando com gente pra caramba, né? Que podiam estar passando um conteúdo muito melhor do que ele fazendo palhaçada, brincando dentro de casa. Né? Eu acho que esse é o desafio mesmo. Eu acho que o europeu bom. Assim, não estaria É outra realidade fazendo. também, né, Guilherme? Assim, não dá Eu, para comparar, assim, até porque da onde os jogadores de futebol vieram, né? Assim, é bem diferente, né? Muitos vêm de comunidade, enfim, não é eu fácil. não é uma crítica aqui, é uma realidade, né? O mercado esportivo europeu e americano ele é muito maduro nesse sentido, né? Tanto dos clubes quanto dos atletas, dos treinadores. Então, é por isso que eu falo, eu acho que essa quarentena para o esporte brasileiro ele vai ser muito legal, porque você de fato vê algumas iniciativas como alguns atletas estão realizando. Eles estão perdendo a vergonha ou estão perdendo aquele paradigma de que não posso mostrar a minha realidade, não quero mostrar o que eu faço na minha casa, é uma área que ninguém tem acesso, para ver que isso é bacana. Os fãs querem ver isso, né? Eu dou sempre esse exemplo, que eu acho ele muito É interessante. humano, né? Oi? Exato, é um ser É humano, não humano, é um herói, é um herói, né?
cultuado ali pelos fãs, mas ele é um ser humano comum. Eu dou sempre esse exemplo, que eu acho ele muito legal, que é o Felipe Kozlovski, que hoje ele cuida do Instagram aqui no Brasil, de parcerias esportivas e tudo mais. Ele deu esse exemplo uma vez num evento nosso, recente, que o Neymar, o Cristiano Ronaldo, ele não se conformava que o Neymar tinha mais números, tinha mais fãs que o Neymar nas mídias sociais. Ele não se conformava com isso. E aí fizeram uma análise do conteúdo que o Cristiano Ronaldo punha nas mídias sociais e chegaram à conclusão de que o Cristiano Ronaldo não era um ser humano, ele era só aquele cara que mostrava o conteúdo de jogo, não tinha velocidade para postar as coisas, ele não mostrava nada de bastidores, não mostrava quem ele era como ser humano. E depois que ele começou a fazer isso, ele ultrapassou o Neymar, ultrapassou todo mundo, e hoje ele é a maior conta do mundo no Instagram. Ele não é só o maior esportista, ele é a maior conta do mundo no Instagram. Ele é o cara que tem mais seguidores no Instagram no mundo inteiro. E isso para mim é claro, porque de fato, quem acompanha o Cristiano Ronaldo, ele é até muito criticado por causa disso, porque ele mostra demais, mas o fã quer ver isso do Cristiano Ronaldo, porque o cara do campo, o pessoal está acostumado, ele vai ver de outras formas, mas a conta dele no Instagram é ele mesmo que posta. A pessoa tem a sensação, eu nem sei se é ele que posta ou se é uma agência, mas tem a sensação de que é ele que está falando ali, ele que está comunicando. Isso é muito legal. Eu acho que a gente vai evoluir muito nesse sentido, Cristian. É verdade. Mandando um alô aí para a galera que está acompanhando aqui, Thiago Meira. Thiago estava no Joinville, agora depois você manda onde você está, Tiagão. Thiago. Thiagão, Agra. Tem um aqui, ó, que é bem legal. Olha isso aqui. Osasco Vôlei. Em cima, voltando às plataformas. É exatamente, Guilherme, o vôlei está em diversas plataformas, mas se tiver basquete todo dia, é top demais. É, por aí. Então, a O gente falou agora. Osasco Vôlei que é um belíssimo case de time, eu acho, assim, de como eles geram o conteúdo, exploram as meninas, que são também super famosas. Fizeram uma iniciativa muito legal agora na quarentena, que são os treinos ao vivo com Sim, algumas atletas. Muito legal, muito legal. Então, assim, eu acho que a gente, de uns tempos para cá, e as mídias sociais ajudaram muito nesse sentido, você vê muitas iniciativas legais das equipes, dos atletas, das ligas. Eu acho que a gente está evoluindo muito. sim, a CBV até dando parabéns aí para a CBV, para os clubes, tem feito bastantes ações com os atletas, mostrando o dia a dia deles, alguns cozinhando, enfim, bastante legal. Queria voltar um pouquinho que a gente falou sobre os atletas americanos, atletas europeus, que na verdade é outra realidade, né? Mas assim, eles também fazem muita cagada, né? Convenhamos. Eu queria saber de você, que é gestor na área de comunicação, como é que ele dá, né? Que nem a situação que aconteceu com o francês Rudy Gobert, que fez uma brincadeira em cima das medidas de prevenção do coronavírus. A gente teve também o diretor do Houston Rockets também, que postou apoio a Hong Kong em relação à China, criando até uma crise diplomática. Como é que a comunicação deve agir nesses momentos? Cristian, não é fácil, né? Porque assim, Nem um quando pouco. você. Sabe por quê? Porque assim, a comunicação ela tem um trabalho pré, né? Que você tem que pautar o seu diretor, você tem que pautar os atletas, principalmente com o que está acontecendo no mundo, possivelmente algumas perguntas que possam pintar num evento, numa coletiva de imprensa, mas no final das contas, quem pega o microfone para falar são esses caras, é o diretor, é o atleta. E por mais que você paute, tem algumas situações que é duro ali, quando você se posiciona numa coletiva de imprensa, tem todas as câmeras em cima de você. E o atleta, por falar muitas vezes na câmera, ele pega uma confiança, ele se solta tanto que às vezes ele perde a noção, ele quer ser engraçado, ele quer as mídias sociais também permitem muito isso, né? O TikTok, que é uma realidade. Hoje, ser engraçado faz parte, né? Você tentar ser engraçado, achar algo muito criativo, muito ousado. Então, não é fácil, não é fácil. É um desafio grande, assim, você ter
eu acho que é impossível até ser uma comunicação 100% e ficar alheio ou não ter situações embaraçosas como essa. É muito delicado. E quando acontece, também é um trabalho difícil de você mostrar que, poxa, foi um deslize, foi um ato involuntário. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pedir desculpa, assim, também ter a humildade de mostrar que você errou. Acho que é uma das principais, um dos principais mecanismos até para tentar apaziguar ou tentar evitar que o problema seja muito maior. Eu concordo com você. Acho que quando um atleta ou até uma confederação faz uma cagada, a primeira coisa é que pedir desculpa, né? Se posicionar. Eu acho que tem algumas confederações ou federações que não se posicionam, não falam nada, aí fica pior ainda, né? O Thiago Mira mandou aqui também, ó, nessa linha de vergonha dos atletas, eu tinha dificuldade de convencer os atletas a participarem de ações diferentes quando estava no Minas. E na NBA vi as grandes estrelas participando de ações. É isso aí mesmo, Thiagão. É outra realidade. Aí ele complementou aqui, ó, será que uma saída será que a saída seria os clubes colocarem isso em contrato como obrigação? Em cima do que ele perguntou aqui, o Guilherme, tem uma outra pergunta aqui do Marcelo Abreu, que ele está perguntando se a liga dá treinamento, né, de como agir nas mídias sociais para os atletas ou deixa isso para os clubes. Assim, a Liga já teve algumas iniciativas, né? Todo ano a gente reúne os clubes. Então, nós fazemos um treinamento com as assessorias dos clubes, com os representantes de marketing. A gente todo ano faz esse alinhamento com os clubes para os clubes repassarem isso internamente. Fica muito caro e muito trabalhoso a gente conseguir, time por time, para falar com os atletas, apesar da gente já ter feito algumas iniciativas nesse sentido. Então, como a gente tem uma proximidade muito grande com a galera do Facebook, a galera do Twitter, a gente já realizou alguns bate-papos com os nossos contatos lá, o Peter Rodrigues, o Felipe Kozlovski, o Luan Knaia. A gente já fez algumas iniciativas de mídias sociais, de mostrar alguns cases. A gente usou também a nossa LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, para bater um papo com os novos atletas. Então, a gente, como eles geralmente essas etapas são sediadas, a gente aproveita para essa oportunidade para bater um papo com eles. A gente tenta passar a mensagem sempre que pode. É muito importante, porque o trabalho do dia a dia dos clubes também não é sempre que você consegue reunir todos os atletas e fazer com que aquele momento seja rico, porque eles estão focados em treinamento. É um trabalho desgastante também para os atletas, mas a gente tem essa preocupação sim. Acho até que a gente poderia fazer mais iniciativas e tentar juntar os atletas mais vezes durante o ano, mas é aquela coisa, né? Calendário, viagem, Liga Nacional, por ela ser nacional, isso implica em muitos gastos, a logística não é fácil. Então, hoje, esse ano a gente tem um time na Paraíba, né? Que é o time de Campina Grande, o time da Unifacisa, e a gente tinha um time no sul do país, Pato Basquete. Então, a distância de você poder percorrer tudo isso implica em logística. Mas, independente disso, é necessário esse tipo de abordagem. Eu acho que eu estou na Liga, é a minha décima temporada, e nessas 10 temporadas a gente já fez algumas iniciativas bem bacanas com eles. Você lembra de alguma iniciativa que tenha marcado para vocês em todas essas edições do ano? Eu acho que os primeiros media trainings que a gente fez com as assessorias são marcantes, porque isso, se você pensar que em 2009, quando a gente fez um primeiro media training, dos 15 times, sei lá, 9 tinham assessores de imprensa de fato. E aí, cara, Christian, isso também é muito louco, né? Porque em 2009, quando eu chego, meu primeiro trabalho ali na Liga, eu entrei para ser assessor de imprensa. Não tinha conta no Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram, no TikTok.
toques, nem sonhava. Fazer uma transmissão ao vivo na web era uma loucura, era caríssimo. Então, assim, a minha trajetória profissional dentro da Liga Nacional de Basquete, ela é meio que ela vem na linha do tempo da comunicação como um todo. Então, hoje, se a gente tem uma transmissão multiplataforma, eu acho que também é muito da ousadia da Liga e de estar antenado o tempo inteiro, de saber que mudou muito a realidade de 2009, que era o segundo NBB, para a comunicação de hoje, né? Então, em 2009, o único talvez não mais, mas o principal caminho para você vender uma pauta era via TV, jornal, revista e rádio. Isso já mudou. Hoje, o TV, jornal, revista e rádio se pauta muito pelas ações dos atletas nas mídias sociais. Então, ter o seu canal próprio na mídia social é muito fundamental. Então, eu acho que o primeiro Media Training ele é marcante por causa disso, por você ver que times ainda não tinham assessoria de imprensa e também por ver o quanto, nessa temporada mesmo, quando a gente fez o Media Training, já tínhamos ali todos os times com assessoria de imprensa, mas ali não era mais a figura do assessor de imprensa, era um profissional de comunicação. Hoje, raramente você vai ter um assessor de imprensa ponto. Você tem que ter um cara que sabe multiplataforma. Isso fez com que a gente mudasse diferencial no mercado, né? Exato, e mudou nossa forma de trabalhar lá dentro. A gente não tem mais uma pessoa que cuida de Instagram, uma pessoa que faz texto para o site, uma pessoa que faz só assessoria de imprensa. Os profissionais que trabalham hoje na Liga Nacional de Basquete, na área de comunicação, eles são multiplataforma. Eles têm que saber editar um vídeo, eles têm que saber fazer um podcast, eles têm que estar antenados em mídias sociais para saber qual é o meme que está bombando nesse momento. Então, mudou muito o profissional de comunicação nesses 10 anos, 11 anos agora, e eu acho que isso é marcante, assim, é lembrar do primeiro Media Training e comparar com tudo que a gente fez nesses 10, 11 anos. Você tocou no assunto aí que é muito importante, o Media Training, né? Eu presenciei 2 Media Trainings quando eu estava no Vasco, aí até o Thiago tá aí, o Thiago Moreira, que era assessor do Vasco na época de comunicação. O outro, Thiago Meira também, na época estava no Minas, e eu no Botafogo, o Valner era assessor de imprensa. Enfim, eles eram pessoas assim, né, sem citar outras assim, que jogavam nas 11, né? Isso. Faz tudo na comunicação. Assim, eu acho ótimo assim, a entrada de clubes com torcida no NBB. Marca muito, entendeu? Mas assim, mas tem um outro lado também, né, Guilherme? Assim, tem clube que não dá, entra, mas não sabe por que entrou no NBB, porque não dá estrutura alguma pro basquete, muito menos para a área de comunicação. O assessor não viaja, o assessor tem que ficar aí de casa acompanhando os jogos, enfim. Tem esse outro lado também que não é nada fácil, né? Eu via lá no dia a dia o clube fazendo jogos pelo Brasil, assessor em casa. Às vezes não tinha nem como assistir o jogo, entendeu? Eu ficava ligando do celular dele particular para pegar aspas do jogo ou para saber melhor o técnico, enfim. Não era nada fácil, né? Tem esse lado bom do clube agrega, como o Flamengo, que dá uma mega estrutura, né? O Flamengo é um case de sucesso aí. O Flamengo tem uma equipe enorme. Mas tem outros lados também que não fica fácil, né? É difícil. É difícil, bastante difícil. Mas, no geral, a entrada desses clubes grandes com torcida é bastante benéfica para a Liga, né? Quando a gente fala de clubes com torcida, assim, a realidade do NBB, ela se difere em 3 modelos de times, né, Christian? Hoje você tem 3 clubes sociais, que são Pinheiros, Paulistano e Minas, que o principal foco desses clubes não é o time de competição, não é o time profissional, é o associado. São clubes que têm um fluxo de associados muito alto. O cara paga uma fortuna para ser sócio desses clubes. Então, isso é uma realidade do NBB, são esses 3 times. Aí você tem os times de camisa, que hoje são 4, Botafogo, Flamengo, São Paulo e Corinthians,
que também é outra realidade. O principal foco desses caras, obviamente, é o futebol, não é o basquete, mas cada um construindo sua história da sua maneira. E você tem as associações, que aí são, de fato, respiram basquete 100% na maioria dos casos, que são os clubes tradicionais, ali, os clubes de cidade, que representam cidades, que é Franca, Bauru, Brasília, o basquete cearense, representando ali o estado do Ceará, a Unifacisa. Então, eu acho que o basquete, quando você olha o basquete, você tem 3 características muito importantes e é preciso falar delas antes de fazer uma análise de qualquer uma delas. Agora, quando a gente fala de time de camisa, é muito importante. Você tem o ônus e o bônus, obviamente, porque você tem algumas preocupações que lá no primeiro NBB a gente não tinha, que é briga de torcida, não briga, mas confronto entre torcidas, você tem que pensar nisso. Antes a gente não tinha esse tipo de preocupação, mas também traz um volume muito grande de visibilidade, né? A atração desses clubes de camisa ela é bem impressionante, principalmente quando os clubes de fato abraçam o projeto. Então, você tem o Flamengo, eu acho que é um bom exemplo, porque já vem carregando esse time de basquete há mais tempo. É o orgulho da nação, isso é muito forte quando a gente lembra de toda a história deles no NBB. Mas você tem Botafogo, que acabou de ser campeão da Liga Sul-Americana, isso trouxe de fato um peso lá dentro. O Corinthians tentando algum título, mas já chegando em 2 finais e fazendo um trabalho muito legal nesses 3 anos. O São Paulo, que chegou bem forte agora, o último Corinthians e São Paulo que teve lá, foi uma coisa muito bonita de se ver, né? Um clube que tem menos de um ano de... Foi um jogaço, e a festa que foi feita nas arquibancadas. Então, isso de fato carrega a mídia, Christian. Eu não posso negar que isso é importante. É lógico que tem essas preocupações que a gente tem que ter com torcida, aumenta demais a exposição, então a pressão é muito grande, mas é bacana, cara, é muito bacana. E ainda, de novo, poder ver como, e aí eu acho que é o grande mérito da Liga Nacional, essas 3 realidades sentarem na mesma mesa e chegarem sempre a um objetivo comum. Eu acho isso muito legal. Acho que esse é o grande segredo do NBB, é o grande segredo da Liga Nacional, que é poder ter 3 realidades completamente diferentes. Eles poderiam debater até sangrar, porque são cada um com a sua mentalidade e querendo fazer o seu. Só que quando eles sentam ali os 15 times, no caso, se a temporada 16 times, para debater assuntos polêmicos, difíceis, eles sempre pensam na liga, pensam na unidade. Isso é muito legal. É verdade. Tem a pergunta aqui do Álvaro. A Liga deveria cobrar obrigatoriedade. Um abraço ao Álvaro também, um grande amigo. A Liga deveria cobrar como obrigação a presença de assessoria em todos os jogos. Quer saber se a Liga tem como cobrar? Que todos os times levem assessor de imprensa. Christian, é difícil cobrar isso, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente, assim, não precisa ficar floreando demais, mas, assim, a realidade dos clubes, ela ainda não é de clube de futebol. O orçamento desses caras não é de clube de futebol ou de NBA. Então, assim, são orçamentos limitados, né? A gente estimula, a gente tem trabalhado muito a rivalidade sadia de, olha o que esse time está fazendo, ó, que bacana. Vocês têm muito potencial de fazer isso. A gente estimula isso constantemente, né? As boas práticas. Agora, cobrar certas iniciativas, principalmente fora da quadra, quando dentro da quadra ainda você tem muitas coisas que precisam evoluir, não é tão simples assim. Eu acho que nesse tempo todo a Liga sempre trabalhou, como eu falei, de forma conjunta, coletiva, e tem funcionado. Eu acho que a gente tem evoluindo, a gente está evoluindo a cada temporada. E tem sido um sucesso nesse sentido. Então, algumas cobranças elas são complexas, ela não é tão simples assim, porque se você cobra
O que é mais importante? Cobrar que você tenha um fotógrafo todo jogo ou que a assessoria viaje com o time, dê um gasto para o time? Tem algumas cobranças que elas às vezes podem vir na frente, de simplesmente fazer com que o assessor viaje a todas as partidas, sabe? Vixe, ficaríamos Eu já uma vi, live pô, inteira debatendo isso. eu já vi isso no vôlei e no basquete também. Às vezes é próprio alguém da comissão técnica, né, que tem que ir, né, e o assessor não vai. Uma outra Exato. dúvida vocês utilizam alguma ferramenta de mensuração de engajamento dos fãs? Trabalhando nisso. A gente, a gente trabalha com algumas ferramentas, né? Hoje Uhum. a gente usa a Social Bakers, que é uma ferramenta de análise de mídias sociais, tanto para engajamento quanto para como eu posso dizer, para a gente medir o trabalho realizado, fazer uma administração dos nossos conteúdos. Ela é uma ferramenta europeia muito boa. A gente já usa ela há 3 temporadas. E a gente, essa temporada, fez uma parceria com a WSC Sports, que é uma ferramenta israelense que nos ajuda muito na produção de conteúdo de vídeo. Ela é uma ferramenta que recebe o sinal dos jogos. Ela recebe o sinal dos jogos e recebe também as estatísticas. E aí ela junta tudo isso e já faz o picote automático de todas as jogadas. Então, a bola de 3 do Christian, Tem quando... uma ferramenta para edição, é isso? Eu não entendi sua pergunta. Teria uma ferramenta para edição também? Ela é uma ferramenta de edição de vídeo, só que ela faz Bacana. tudo de forma automática. Então, aquela bola de 3 que você matou ali no segundo quarto, esse dado entra na estatística, junta com o vídeo e aí ela já dá o crop na imagem, ela já tem a imagem cortada ali. Então, no final do jogo, quando a gente quer pegar todas as cestas do Christian no final da partida, ela já gera automaticamente para você. Não só cestas, né? Todas as ações, então faltas, assistências, rebotes, tocos, tudo isso já está automaticamente na linha do tempo ali. E além disso, ela também nos permite uma análise de inteligência artificial. Então, através do reconhecimento da voz do narrador, do tempo de jogo, da reação do atleta, ela consegue começar a ranquear as jogadas. Então, ela tem de 1 a 5 estrelas. Então, hoje, a gente, no final da partida, a gente recebe um pacote de melhores jogadas de cada jogo de 3 minutos, que ele é feito automaticamente. Então, isso aumentou a capilaridade de produção nossa nessa temporada de forma absurda. Hoje a gente tem highlights de todos os jogos e tudo isso é gerado de forma automática. A gente consegue não somente publicar nas nossas plataformas, como a gente também consegue distribuir isso para os times, para os jogadores, para a imprensa, de uma forma muito rápida. Então, essa ferramenta ajudou muito nos nossos processos internos e vem ajudando, né? Porque a gente usa essa ferramenta quase que todo dia para gerar bastante conteúdo, de conteúdo de muita qualidade. Voltando aí para conversar com a gente mais um pouco sobre basquete. Opa, voltou. E aí, Thiago, tá me ouvindo bem? Ô, Christian, eu não sei, eu acho que a gente está com um delay grande aí, cara. Vamos testar aí de novo, vamos ver. Tu tá me ouvindo bem? Agora tô. Agora você me ouve? Cara, a pergunta aí do Thiago Meira é se esse material vai ser disponibilizado para os clubes. A gente consegue disponibilizar esses pacotes de highlights, todos esses vídeos editados automaticamente são disponibilizados aos clubes. Obviamente que tudo que eles precisam em termos de conteúdo, a gente consegue enviar para eles também. O que a gente não consegue ainda, por uma questão estrutural da ferramenta, é liberar o acesso para todos os clubes, para que cada clube crie o seu próprio conteúdo dentro da plataforma. Aí ficaria inviável. Mas eles têm acesso a tudo isso, eles conseguem engajar da forma deles e repassar esse material para a imprensa local. Então a gente aumentou muito a nossa capilaridade, não só de produção com essa ferramenta,
mas também a capacidade de ter o NBB em mais frentes e com uma velocidade incrível. Então, acabou o jogo, você já consegue distribuir esse vídeo para a imprensa do Brasil inteiro. E até, no nosso caso, a imprensa argentina tem muito interesse no NBB, porque tem muitos atletas argentinos de qualidade agora jogando a competição. Então, eles usam muito esse material em mídias sociais e nas TVs lá. Alguma liga aqui na América Latina já utiliza, Guilherme, esse material? Não, cara, fomos pioneiros. A plataforma, você diz, né? Isso, é. Não, fomos os pioneiros na América Latina aí com a WSC. Fomos a primeira entidade esportiva a fechar com eles. E na Europa, nos Estados Unidos, eles são, né, tem parceria com a NBA, com a Champions League, com a NFL. É uma empresa muito grande que começou como uma empresa de análise de desempenho de vídeo, né? Tipo Synergy e tal. E aí eles foram vendo um nicho para mídia, né? Para geração de conteúdo. E hoje eles nadam de braçada nesse sentido, estão com as grandes ligas do mundo. E a gente teve a oportunidade de bater um papo com eles. Fizemos negócio e a ferramenta é incrível. Guilherme, o nosso papo hoje é geração de conteúdo e comunicação, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? Vocês têm feito aí reuniões semanais, né, com a turma do NBB em relação ao retorno da competição, né? Para o pessoal aí que não sabe, né, o NBB também foi suspenso, né, Guilherme? E deve voltar com os 12 times já na fase de playoff. Se eu não me engano, faltavam 2 jogos, né, para terminar o NBB, não é isso? Faltavam, acho que uns 30 jogos, eu acho, da fase de classificação. Faltava, sei lá, 3 jogos para cada time, basicamente. 3 jogos para cada time, então, eu Isso. falei 2 jogos. Qual a sua perspectiva em relação ao retorno aí, né, uma vez que teve Pinheiros com problema financeiro, Bauru também? O que você acha aí do retorno da Liga ainda esse ano, ou você acha que vai postergar para o ano que vem? Christian, a gente está trabalhando para o retorno ser feito ainda esse ano. É lógico que não depende da gente. Essa definição ela vai ser muito baseada no que o país vai fazer, no que os estados vão fazer, o que as cidades vão fazer, e até o que é possível fazer ou não. Nós não somos, nós não vamos brigar contra o vírus, nós não vamos brigar contra as instruções do Ministério da Saúde. A gente vai fazer o que precisa fazer. Mas o nosso papel hoje é se preparar para uma possível volta. Então, nesse momento, o que a Liga tem feito reuniões periódicas com os clubes, com os atletas, com os treinadores, com os árbitros, obviamente, com o staff das equipes. Hoje mesmo, minutos antes da gente começar a bater papo, eu estava num papo num call, né, que a gente fez com a equipe multidisciplinar que foi criada para avaliar o possível retorno. Então, hoje a gente tem 2 preparadores físicos, 2 técnicos, 2 médicos, 2 jogadores e 2 fisioterapeutas, mais o staff executivo da Liga, debatendo a possível volta, criando um documento oficial para que a gente possa aprovar isso com os clubes e, assim que possível, pôr em prática o retorno do campeonato. E a gente fica nessa expectativa, Christian. Realmente não é algo que está nas nossas mãos, mas é nosso papel se preparar para isso. Então, enquanto todos nós, times, atletas, todas as pessoas que envolvidas no evento puderem trabalhar para que o retorno do campeonato aconteça, a gente vai fazer isso. Bacana, porque não depende, né? Que nem você falou aí, né? Depende das organizações de saúde liberarem para as competições esportivas voltarem. No meu modo de ver, eu acho que elas voltam mais com portões fechados, não só basquete, vôlei, mas futebol também. Eu acho que não tem a mínima condição de ter alguma modalidade, shows também, enfim. Eu acho que um público, na minha opinião, acho que só em 2021 voltam com portão fechado. Guilherme, a gente conversou aqui 50 minutos, cara. Marquei contigo 40, 50, a gente está aí no tempo. Show.
queria, cara, te agradecer aí mais uma vez a disponibilidade que a gente tem feito aqui no Instagram, tem feito também em outras plataformas, no StreamYard também, tem utilizado, conversando com vários gestores aí de esporte, né? Amanhã a gente vai estar com a galera do boxe aí, gestores de boxe, para conversar nesse mesmo horário aí também, para a galera que quiser assistir. Legal. E as suas palavras finais aí, alguma coisa que a gente voltou a falar que você queira falar com o pessoal aí, alguma novidade que queira passar? Não, eu agradeço, Christian, pelo convite. Eu estou muito feliz pelo convite para poder falar um pouco do que a gente tem feito. Você já participou de algumas temporadas com a gente, sabe como que as coisas funcionam na liga. Então, eu acho que o bacana, eu falei isso mais cedo e realmente é algo que eu acredito e que eu tenho falado sempre que possível, as decisões elas são tomadas de forma coletiva. Não existe hoje a entidade Liga Nacional de Basquete não toma uma decisão sozinha e não faz top-down. Os clubes estão envolvidos, a gente está ouvindo o maior número de pessoas possíveis para tomar essa decisão. Isso nunca aconteceu no mundo. Nunca, não me lembro de ter que ficar em casa tanto tempo parado e tendo que continuar produzindo, porque as coisas não param simplesmente. É um desafio para todos nós e é muito bacana poder compartilhar essas ideias e bater um papo com você para falar o que tem sido feito. Fico à disposição sempre que você precisar. E eu torço, o meu maior torcida nesse momento é que essa quarentena, esse isolamento não atrapalhe o desenvolvimento do esporte no país, porque não vai ser fácil, mas a gente tem que superar tudo isso, cara. O esporte brasileiro ele não é fácil, não é fácil fazer esporte no Brasil. E só espero que isso não seja um grande dificultador ou uma muleta para muitos investimentos. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo esporte, continuar vendo os cases lá fora e ter pessoas que realmente queiram fazer com que o esporte continue. Acho que essa é a minha maior preocupação. Não é nem só com o NBB, é com o esporte como um todo. O esporte como um todo, o esporte olímpico principalmente, né? A gente vê algumas empresas saindo do esporte. Eu acho que para o fã, né, nem é muito bom essa saída das empresas, porque as empresas que estão ficando no esporte, né, acho que você pensa assim também, o fã vê, né, a força de vontade que a empresa está tendo de honrar com o seu compromisso, né, de até o final, e nesse momento tão delicado que o esporte está passando. Na verdade, não é o esporte, né, o mundo está passando, mas o esporte está inserido nisso aí. Tem empresas que tenho visto casos de empresas que estão renovando a parceria, enfim. Eu acho que vamos torcer aí nos esportes olímpicos, principalmente, né? As empresas continuem, honrem seus contratos e o esporte tem que continuar. Eu te agradeço aí, então, Guilherme. Um grande Valeu, abraço Cris. e até a Abraço, próxima, cara. certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.